Fãs e amigos estão aí muito preocupados com a saúde da cantora de forró Paulinha Abelha, que não está nada bem, gente. Ela foi hospitalizada no dia 11 desse mês em Aracaju. E a internação foi para tratar de problemas renais, mas a causa ainda não foi divulgada, como a causa de uma outra pessoa, que um dia desse também foi divulgado, por conta de um chá que a moça morreu, por isso e aquilo. Eu acho que vocês também devem ter ouvido falar nessa repercussão aí dessa moça que morreu acho que umas 2 semanas atrás, eu creio, por conta desse chá. Não sei se foi a mesma coisa da Paulinha, creio que não, porque nem tudo é só isso, Então aí a gente resolveu trazer um profissional para falar sobre esse assunto, para que a gente possa entender melhor, o que seriam esses problemas renais e como é que a gente pode estar cuidando do nosso corpo, Isso é uma das partes muito importantes do nosso corpo e que a gente tem que estar sempre em alerta, tá? E aí, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez com vocês e esclarecer sobre esse tema que tem chamado a atenção nas mídias, redes sociais, todo mundo tem falado bastante sobre isso. O que são esses problemas renais? O que é essa parte, a renal? Como é que funciona em nosso corpo? Normalmente, nós temos 2 rins e os rins funcionam como filtros. Certo. Ou seja, eles filtram o sangue, filtrando os sais, os líquidos, e com isso ele consegue retirar algumas impurezas que tornariam o nosso sangue, vamos falar assim de uma forma bem popular, tóxico para nós mesmos, e faz isso transforma esse sangue em urina. Essa insuficiência, o que é que leva à insuficiência renal? O que é que leva uma pessoa a ficar no estado que a Paulinha está hoje? Esse caso da Paulinha ilustra uma situação muito interessante e muito comum na medicina. Quando os rins falham, ou seja, quando esse sistema de filtração falha, existem uma série de situações que podem acontecer, desde infecções, problemas reumatológicos, problemas do coração, do pulmão, neurológicos, ou seja, podemos dizer de uma certa forma que problemas em qualquer local do corpo praticamente pode gerar, de alguma forma, uma falha ou um mau funcionamento dos rins. Ou seja, pode ter sido uma outra causa também que tenha vindo a causar isso. Isso só para você ter uma ideia do quanto isso é comum e variável. Para você que está em casa que usa muito anti-inflamatório, por exemplo, anti-inflamatórios são causas de falha do funcionamento dos rins. As principais, sem dúvida, em casa nós temos muitas pessoas nos assistindo que são diabéticas e hipertensas, ou seja, você que tem pressão alta e diabetes, essas duas são as principais causas de falha do funcionamento dos rins. E na população jovem, uma pesquisa recente mostrou que, eu falo isso porque a Paulinha Abelha é muito jovem, o uso de dietas muito restritivas, ou seja, pessoas que querem emagrecer muito rápido, o uso de anabolizantes também tem sido considerado uma causa para a falha, a insuficiência renal. Então tem que ter muito cuidado, Muita gente usa esse tal de anabolizante, principalmente essas pessoas que querem ficar marombadas, mais rápido, querem crescer ligeiro, Então na academia vai lá, faz aqueles exercícios, não consegue ficar como quer, então acaba indo para esse outro lado. Então isso também pode ser uma das causas, É verdade. Que complicado, minha gente? Meu Deus, olha, vamos deixar aí o nosso WhatsApp aberto para quem quiser também tirar alguma dúvida. Se você quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. É o 981457570, tá? Você pode estar mandando aí a tua pergunta. O nosso urologista de hoje, ele está aqui para tirar as tuas dúvidas. Caso você tenha algum problema, renal ou conheça alguém que você precise ajudar, então manda aí tua pergunta se tiver dúvidas, tá bom? Falar nisso, deixa eu te perguntar outra coisa. Essa questão você consegue sentir algum sintoma quando você está começando a ter problemas renais? Quais são os sintomas que a gente sente? Sente alguma dor, sente alguma coisa? Os sintomas são um pouco variáveis, mas eles são bem frustros, assim, o que a gente poderia dizer, é difícil identificar. Por exemplo, no caso da Paulinha Abelha, ela relatou durante a gravação de um podcast que teve o que ela chamou de um passamento. Normalmente isso se caracteriza como uma fadiga, ou seja, um cansaço exagerado, falta de disposição, às vezes inchaço das pernas, dos pés.
são algumas características que podem denotar, que podem trazer para a gente sinais de que existe uma falha renal. O mais importante é, se você não está se sentindo bem, se você está indisposto, se aconteceu algo que chamou a atenção e fugiu do seu normal, sem dúvida, procurar um médico, realizar os exames necessários, que no caso da insuficiência renal é muito simples. O exame é um exame que chama o teste da creatinina, que muitas pessoas aí já fizeram, e quando existe insuficiência renal, essa creatinina se eleva, mostrando que existe uma falha de filtração dos rins. Doutor, me diga uma coisa, qual que é a diferença entre a insuficiência renal crônica e aguda? Tem uma diferença aí? Sim, a insuficiência renal aguda, ela pode acontecer, como eu falei, por diversas causas. Na grande maioria das vezes, ela é súbita e tem uma grande chance, inclusive, de o paciente se recuperar. A insuficiência renal crônica, ela na maioria das vezes está relacionada a outras doenças, como eu falei, pressão alta, que é a hipertensão e o diabetes, e ela tem vários graus, que vai desde um grau muito leve, em que a pessoa precisa apenas fazer restrições alimentares, cuidar melhor da sua doença, até graus mais avançados, onde a pessoa precisa realizar diálise indefinidamente, ou seja, para toda a vida, ou se submeter ao trabalho do urologista, que é o meu caso, que é realizar um transplante renal. Aqui em João Pessoa, nós temos um serviço de transplante renal no Hospital Nossa Senhora das Neves, ele é ligado, obviamente, ao Estado, e ele tem tido muito êxito no Brasil, tem sido reconhecido no Brasil como um excelente serviço, com um grande número de transplantes. Maravilha, viu? Vamos lá. Antes da gente colocar o nosso áudio, só explicar aqui um pouquinho, doutor. Explica aqui como a gente colocou essa imagem. Explica pra gente aqui, diante dessa imagem. Exato. Então, esse tubo vermelho que você consegue ver, ele é a artéria aorta, ou seja, a principal, a que leva sangue, o sangue oxigenado nos pulmões, sai da bomba que é o coração e vai levar esse oxigênio para todo o corpo. E aquele tubo azul que você vê é a veia cava, ou seja, é o caminho por onde o sangue volta para o coração. Ou seja, são dois tubos, um leva sangue para os rins e assim também para todo o corpo, e outro devolve o sangue para o coração. Essa passagem do sangue dentro do rim, no interior do rim, faz com que ele filtre e jogue essa urina que ele produz nesses dois tubinhos que estão passando ao redor, que estão numa cor mais clara, bem finos, chamam ureteres, até que o sangue vá ser armazenado na bexiga e depois a gente vai no banheiro, faz xixi, fica aliviado, fica tudo bem. Muito bem. Vamos lá, solta o áudio, solta o nosso primeiro áudio aí. Oi Marília, bom dia, eu me chamo Janete, estou conectada no Manhã da Gente e eu queria saber desse médico aí, porque eu sinto muitas dores nas minhas costas. E assim, muita canseira. Será que tem a ver com algum problema do meu rins? Canseira nas pernas, às vezes inchada. E às vezes eu penso que é meu rins que está funcionando mal. Bom dia para você e o doutor. Bom dia, Pode Janete. existir outras causas, doutor, também? Sim, sem dúvida. Essa queixa da Janete de dor na região das costas, dor lombar, ela é muito comum e sem dúvida está relacionada, além dos rins, a outras situações como dores de coluna, ao trabalho que a pessoa exerce durante o dia a dia, mas sem dúvida, dor nas costas, cansaço também pode estar relacionado a questões renais, especialmente uma área que também é do urologista, também é nossa especialidade, que é o tratamento de cálculos renais. Então, sem dúvida, procurar um médico, realizar uma ultrassonografia, avaliar aquele teste que eu falei um pouquinho antes aqui, que é o da creatinina, vai ajudar a determinar se é renal ou se a gente tem que procurar uma outra causa, Janete. Muito bem. Daí, vamos aqui, joga na tela aqui, tem pergunta também. Vamos lá. Firmino. Ok. Doutor, aqui é Lucy Cleide Bahia. Então, eu respiro muito pela boca, isso é normal? Pode ser problema nos rins? Respirar pela boca pode ser problema nos rins também, doutor? Não, Lucineide. Provavelmente essa sua queixa aí não tem nenhuma relação com problemas renais. Isso deve ter muito mais relação ou com o próprio hábito de respirar, com problemas de adenoide, da via aérea, até a conformação dentária às vezes ajuda para que a pessoa tenha uma respiração mais pela boca, mas sem dúvida, dos rins você está livre. Ok, vamos lá. Mais uma. Vamos lá.
Olá, bom dia, sou Jailson de Sapé. Gostaria de saber que estou fazendo bem, tomando meu remédio anti-inflamatório. Estou com dois, mas só um está servindo para mim, o outro não. Aí minha mãe fica brigando porque não estou tomando o mais forte, sendo o mais fraco está dando resultado. Ou seja, ele tem 2 remédios para tomar. Toma o mais fraco e não está tomando o mais forte. Bom, eu não sei qual é a causa, né, também. Em relação às doenças renais e, sobretudo, à insuficiência renal, sem dúvida o Jailson está sob risco. Ele falou que faz uso de 2 anti-inflamatórios. E, normalmente, nós médicos não indicamos o uso rotineiro de 2 anti-inflamatórios ou mesmo um só anti-inflamatório por mais que 7 dias. Então, nós tentamos diminuir o máximo possível o uso de anti-inflamatórios, alguns antibióticos, quimioterápicos, logicamente só usa quem precisa, inclusive até durante exames, o iodo, que é utilizado no contraste, feito nas tomografias, por exemplo, ele pode ser nefrotóxico, ou seja, ele pode ser ruim para os rins, e nós usamos isso com muita cautela. Então, Jailson, tem cuidado aí, para esse anti-inflamatório, procura um médico e vamos tratar. Exatamente, 7 dias, meu filho, não é 10 dias nem 20 não, viu? Vamos lá, mais um. Bom dia, Marília, me chamo Josi, meu esposo, ele tem diabetes, ele tem problemas de rins, ele urina constantemente. Como é que a gente faz para que ele pare com esses sintomas? Ele não dorme à noite, de instante em instante, ele vai ao banheiro e ele toma 3 tipos de medicações para diabetes. Diabetes dele é constantemente alta. A dele deve ser, né? Dele. Diabetes dele é constantemente alta. Deve ser isso. Josi, bom dia. Provavelmente, seu marido tem várias causas para ir tanto ao banheiro. O diabetes por si só, Marília, já causa uma vontade exacerbada, ou seja, uma vontade maior de ir ao banheiro, que a gente chama de poliúria. A pessoa urina mais. Quem tem diabetes urina mais. Eu não sei a idade do seu marido, mas problemas de próstata também podem fazer com que ele vá mais vezes ao banheiro. A gente já falou disso aqui em outras entrevistas, né, Marília? E, sem dúvida, o uso de algumas medicações, é muito comum que pacientes diabéticos também sejam hipertensos. Se ele usar algum diurético, por exemplo, esses diuréticos aumentam a quantidade de urina e faz com que a pessoa vá mais no banheiro naturalmente. Então, provavelmente, Josi, seu marido vai estar numa dessas 3 ou mais de uma dessas 3 situações que eu falei. Tratamento, doutor, como é que é feito o tratamento? O tratamento varia muito se a causa é aguda ou crônica. Como eu falei, a falha do rim, a insuficiência renal, normalmente ela tem por trás uma ou outra doença. Tratar essa doença que está por trás é muito importante. Nos casos em que essa falha já é definitiva em algum grau, não precisa ser grau de precisar de transplante ou diálise a vida inteira, mas vai desde dieta, manter a hidratação e hábitos de vida saudáveis são muito importantes, mas existem sim algumas medicamentos para pressão que são específicos para tratar e ajudam quem tem problemas renais, por exemplo. Então existe uma série de tratamentos que variam bastante de acordo com cada grau. Muito bem. Solta o áudio, por favor. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu fico assim bem preocupada porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de água. É difícil eu tomar água assim, sabe? Isso pode me prejudicar no futuro. Posso ter um problema mais sério nos meus rins, nos meus órgãos. Com certeza, Marília. Com certeza. A principal causa da insuficiência renal aguda é o que a gente poderia dizer que é a pane seca, ou seja, é a desidratação. Então, se existem... Essa pessoa que falou com a gente, ela não falou o nome, mas provavelmente ela já vive num estado de desidratação. Se por um acaso ela venha a ter qualquer problema de saúde que exige mais do corpo, pode ser uma pneumonia, uma infecção urinária que justifique, ou seja, são problemas simples, mas que justifiquem uma internação, essa desidratação aumenta e facilita com que ela tenha falha do funcionamento dos rins. Então vamos tomar água, pessoal. Com certeza, minha gente, tudo é água. Olha, a água é importante demais, né? Para tudo, né? Não só para questões renais, como também outros tipos de doenças, né, que existem. Tal do... O cálculo também faz parte da cálculo renal, seria a mesma coisa, doutor? Sem dúvida. O cálculo renal, eu falei que o rim funciona como um filtro, não é isso? E quando existem muitos sais
e pouca água é igual quando a gente coloca muito sal em um copo d'água e bem pouquinha água. Você pode misturar, mas sempre vai depositar sal naquele fundo. Isso acontece nos rins também. Se você tem um consumo de sódio, que é sal muito grande, ou seja, você toma muito refrigerante, come salgadinho, gosta daquele churrasco, daquela picanha com muito sal no final de semana, e você não toma água o suficiente, a sua filtração vai ficar prejudicada e esse sal vai se acumular no rim, formando cálculos renais. Essa é só uma das causas, óbvio que existem várias outras, isso é uma forma bem simples de explicar para quem está em casa. Exatamente. Vamos lá. Tem áudio ou tem telão? Vamos lá, solta aqui no telão. Bom dia, pode acontecer se fizer jejum intermitente prolongado? Problemas renais? O jejum intermitente prolongado ainda é uma controvérsia se ele causa ou não problemas renais, porque depende muito mais de qual é a dieta dessa pessoa quando ela sai do jejum intermitente. O jejum intermitente, nós sabemos, para quem está em casa e não sabe, jejum intermitente é quando você deixa para comer só lá perto do meio-dia, 11 horas da manhã, e evita comer de manhã. É uma forma que alguns falam que é de dieta e outros falam que é de um estilo de vida mais saudável. Depende muito da dieta que vem depois e, sem dúvida, se você tem uma baixa ingesta, ou seja, bebe pouca água, isso pode sim causar problemas renais, como nós já falamos. Até porque um jejum intermitente você não precisa ficar sem tomar água, você pode sim tomar bastante água, né? Normal. Exatamente. Tá? Vamos lá, tem mais uma, não é isso? Vai, bora lá. Áudio agora? Então solta o áudio, vai. Bom dia, estou conectada na manhã da gente. Eu queria saber que meu filho de 4 anos fez um exame e acusou que estava atingindo os anéis dos rins. Ele estava querendo fazer xixi, mas não conseguia. E aí, doutor? 4 anos? Isso. Nas crianças também existem causas de insuficiência renal. Na pediatria, essas causas são ainda mais variáveis e diferentes. Então, essa criança que não consegue urinar, fazer xixi corretamente, requer uma série de exames, e quando ela fala que tem uma dilatação dos anéis renais, provavelmente foi feita uma ultrassonografia e mostrou que o rinzinho dele estava dilatado. Existem outras situações, até situações que são congênitas, ou seja, de nascença, que impedem essa urina de sair. E isso requer uma avaliação mais profunda para que a gente consiga descobrir o que é e tratar. Muito bem. Tem mais uma, né? Vamos lá. Aí tem lá um áudio. Áudio de novo. Vai, solta o áudio. Bom dia, Marília. Eu gostaria de perguntar, quem está falando é Luiz Leal, Pedras de Fogo, ao doutor. Às vezes, quando eu tomo o dia todo, domingo e tal, à noite eu tenho muita sede, muita sede. Tem algo a ver com rins? Muito obrigado. Quando tu bebe, meu filho, tem que tomar água, né, doutor? Porque a ressaca é grande no outro dia, com certeza. Luiz, o uso de álcool, quando você bebe e exagera, ele inibe um hormônio que faz com que a gente segure o xixi. Então, todo mundo que bebe álcool, que toma uma cerveja, já percebeu que vai mais vezes ao banheiro. Verdade. Não é verdade? Quem bebe vai mais vezes ao banheiro. Isso naturalmente faz que durante o tempo que você bebe, primeiramente, geralmente quem bebe esquece de tomar água. Segundo, quem está bebendo já vai mais vezes ao banheiro, e é natural que depois, principalmente quando vem aquela famosa ressaca, tenha mais sede, mais necessidade de beber água. Isso é de fato esperado, normal. Não dá para a gente dizer qual o quanto isso pode influenciar seus rins nesse momento, mas sem dúvida o álcool é sim um dos fatores que induz a insuficiência renal. É complicado, viu, minha gente? Vamos beber e não beber água? Complica, viu? Agora, antes da gente soltar mais um áudio, por que mulher vai mais ao banheiro do que o homem? Porque a bexiga é mais baixa? Seria isso, doutor? Marília, na verdade, é mais uma impressão isso, sabia? As mulheres têm a impressão que vão mais ao banheiro do que os homens, mas não é bem verdade. Eles vão de forma igualitária, equitativa, assim, vão igual, homem e mulher. Algumas mulheres têm mais tendência de ter alguns problemas na bexiga, como a bexiga que se contrai com mais força e, vamos dizer assim, antes da hora. E isso faz com que, sem dúvida, ela vá um pouco mais ao banheiro, como elas têm mais chance de ter esse problema, que chama hiperatividade detrusora ou bexiga hiperativa, passa essa impressão. Pois é, eu não sei, não entendo, porque o homem passa uma noite inteira e não vai nem ao banheiro, gente. É impressionante, meu menino mesmo passa a noite todinha. Mas como é que vocês guardam o xixi? É para ir só de manhã? Porque
Eu não entendo direito, porque homem consegue guardar mais que mulher, gente. Mas depois que eles fizerem, depois dos 45 anos, você vai perceber que eles vão começar a ir bem mais. Começar a ir mais. Bem mais criança, que você. Né? Deve ser, né? Às vezes não consegue segurar, não. Aí o pequenininho mija na cama, eu olho, fica arretada. Mas isso sabe por quê? Porque não vai ao banheiro antes. Aí eu olho, pego brava, viu? Mais um áudio, né? Solta áudio, vai. Marília, bom dia. Meu nome é Francinaldo, moro aqui em Mangabeira. Eu gostaria de saber do médico aí que uma pessoa paraplégica, se aumenta o risco de ter alguma complicação renal. Sim, aí uma pessoa que é paraplégica, ele corre o risco de ter uma complicação renal mais... Sem dúvida, sem dúvida. É muito interessante essa pergunta dele, porque dependendo do nível em que ele se tornou paraplégico, ou seja, o nível da lesão da coluna pode ter sido na parte bem de cima da coluna ou na parte lá embaixo. Então, dependendo do nível da lesão da coluna, a bexiga dele pode segurar a urina ou ele soltar a urina. Isso é muito importante, uma avaliação, realizar um exame até meio incomum, que as pessoas nunca ouviram falar, e que chama estudo urodinâmico, e para isso, com isso a gente consegue descobrir aquelas pessoas que são paraplégicas, que têm a tendência a fechar o canal e segurar a urina, que elas não têm incontinência, não perdem urina, elas têm altíssima chance de desenvolver problemas renais e insuficiência renal. Vamos lá, tem mais uma, né? Agora é telão, não é isso, Janaína? Solta aqui, tem muita mensagem, muita gente perguntando, mas a gente não tem muito tempo não, viu, minha gente? Bora lá. Bom dia, eu sou Vera Reis de Bahia, tenho um cisto em cada rins. Descobri em 2017 é necessário um acompanhamento anual, eles podem me causar algo a mais no futuro, né? Vera Reis, bom dia. Os cistos renais, eles podem ser de 4 tipos. Se o teu cisto é um cisto simples, ele não requer nenhum acompanhamento, não tem chance de câncer, nem de virar câncer. De cada 10 pessoas do mundo, 2 têm um cistozinho desse. Mas, sem dúvida, é necessário identificar qual o tipo do cisto. É o tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. E, com isso, o médico urologista vai ter uma boa capacidade de te orientar como deve ser esse acompanhamento ou mesmo se nem precisa de acompanhamento. Muito bom, minha gente, tem muita pergunta. A gente não tem muito tempo. A gente abriu o consultório hoje aqui consultório e lotou. aqui online, né? Mas, enfim, mas tem muita pergunta. Mostra aqui, ó. Tem muita gente perguntando, né? Já vai vir mais pergunta ainda com o direito do consumidor. Muita gente pergunta. Solta aqui na tela para vocês verem. Gente, ó, muita gente aqui. Esses verdinhos aqui, ó, é tudo pergunta, né? Olha aí, doutor Rafael, muita pergunta, viu? Meu Deus do céu, gente, infelizmente aqui não dá pra gente responder todas as perguntas de vocês, tá? Mas qualquer coisa, procure o doutor Rafael, ele tá aí à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Tá aí o Instagram dele, aperreia ele no Instagram, viu? Vamos abrir caixinha de pergunta lá já. Caixinha de perguntas para poder responder esse pessoal todo, é muita gente perguntando. Então tá aí, a gente esclareceu um pouquinho as dúvidas e até mesmo esse assunto, né, que tá todo mundo aí sabendo da cantora. Eu espero que ela se recupere o mais rápido possível. Eu sei que se agravou um pouco, doutor, mas quais são as chances, mais ou menos, dela, já que está tão agravante, né, o negócio? Eu vejo muito pelas notinhas, né, no Instagram, que os médicos passam e eles colocam lá todos os dias de como está o estado dela. Mas será que ela ainda consegue alguma coisa? Porque já afetou tanta coisa já. Pois é. Sai afetando outras regiões do corpo, né? É verdade, Marília. O neuro dela também já foi afetado. Eu não tive... Ela está em Aracaju, interna em uma unidade de terapia intensiva, né? Obviamente eu não tive contato com ela e uma avaliação dessa requer muitos cuidados. Mas a gente trabalha na medicina com estatística, com os dados. E o que a gente sabe, Marília, é que quando alguém foi para uma UTI que apresentou uma insuficiência renal, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, e que precisou fazer diálise, independente das outras situações, a chance dessa pessoa vir a óbito se aproxima de 50%. Então, requer sem dúvida muita fé, muita oração. Você que é fã da cantora, você que gosta do trabalho dela, sem dúvida, a oração e a fé nesse momento ajudam bastante. Bom, no momento ela sustenta aí um quadro, gente, neurológico grave, respirando com suporte de aparelhos e sem sinais clínicos de estabilidade hemodinâmica. Isso significa que ela está com aquele... respirando com um tubo, né, necessitando de ajuda de assistência ventilatória para respirar e que, felizmente, não tem instabilidade hemodinâmica, que quer dizer que ela tem pressão, pulso,
os dados que fazem o sangue funcionar estão mantidos no momento. Nós não sabemos se com ou sem uso de drogas que ajudem isso a acontecer. Isso também faz grande diferença. Eita, minha gente. E é nova, viu, gente? Não tem esse negócio de ser gente mais velha, mais nova. Não tem esse negócio mais não, hoje não, viu? Hoje em dia, todo mundo tem que se cuidar, desde criança, né, até uma certa idade, né, doutor? Esse negócio de, porque é novinha, não vai ter problema, não tem esse negócio não, viu? Só quem tem problema são os idosos, de jeito nenhum. Então, a gente tem que se cuidar todos os dias, se alimentar bem, que é ideal, tomar bastante água, não é líquido só, é água, principalmente, né, doutor? Obrigada por sua participação aqui mais uma vez, né? É um prazer. Muita gente aqui perguntando, mas infelizmente tem que liberar, né? É um prazer. Rafael tem que ir embora trabalhar, de verdade. Marília é nossa diretora, então logo, logo ela abre de novo o consultório e a gente vem aqui. Vamos embora, né? É bom demais esse negócio. E a gente tira dúvidas, né? Principalmente de você que está aí do outro lado. Outro dia a gente abre o consultório online novamente, viu, doutor? Prazer, Marília. Muito obrigado a vocês todos e é um prazer estar aqui com vocês dividindo esse conhecimento. Obrigada, viu? Vamos a um